Olá pessoal, aqui quem fala é José Lamartine Soares e a gente vai estar falando sobre cromatografia ao longo desse curso, né? Nos diferentes módulos apresentados, a gente vai poder ter uma noção bem geral e após essa noção geral de forma aplicada, o mundo da cromatografia. A gente vai começar o primeiro módulo falando um pouco, né, da introdução à cromatografia, todo o seu histórico. E nos módulos seguintes nós vamos aprofundar tudo que for relativo a esse assunto tão fascinante. Bom, a cromatografia é uma técnica de separação, né, onde os componentes a serem separados, sempre contidos numa amostra, são distribuídos entre duas fases. Uma fixa, de grande área superficial, denominada fase estacionária, e outra denominada fase móvel. Entre estas fases há um fluido que percola através da fase estacionária. A invenção dessa técnica é atribuída a Michael Twist, no início do século XX. O que ele fez? Ele separou pigmentos coloridos presentes em extrato de folhas verdes de plantas, utilizando para isso um tubo preenchido com carbonato de cálcio. Apesar de nesta época outros pesquisadores desenvolverem e publicarem trabalhos envolvendo separações similares, como Twist fez, esses pesquisadores como Day foram, junto com Twist, os primeiros a compreender e interpretar o processo cromatográfico como hoje ele é aceito. O termo cromatografia, para descrever o fenômeno responsável pelo movimento das ondas coloridas dentro do tubo de vidro. A classificação das técnicas cromatográficas, que hoje temos o entendimento, ela sofreu uma evolução ao longo do tempo. A partir da década de 60, a cromatografia líquida era praticada com apenas pequenas modificações, desde Twist. Só que ao final dessa década, no início da década de 70, várias modificações foram colocadas e Snyder e Kirkland, para refletir essas mudanças, denominaram a terminologia cromatografia líquida moderna. De acordo com esses autores, a diferença entre cromatografia líquida moderna e esses antigos procedimentos que a gente já citou incluíram detalhes do equipamento, materiais, técnicas e a teoria. Portanto, desde 1903 até os dias atuais, os conceitos sobre a técnica têm evoluído bastante, assim como os equipamentos. A questão da classificação da cromatografia, ela é muito baseada na questão dos critérios utilizados para classificar. E quais são os critérios, basicamente? Quanto ao mecanismo de separação, quanto à técnica empregada, ou em relação ao tipo de fase móvel utilizado. Uma classificação popular utilizada leva em conta a geometria da superfície na qual a separação ocorre. Se dentro de um tubo, a técnica é denominada cromatografia de coluna. Enquanto, se em uma superfície plana, geralmente uma placa de vidro ou metal impregnada com fase estacionária, ou então em folha de papel, embebida em um solvente apropriado, será denominada cromatografia planar. Apesar da cromatografia planar ser uma área importante da cromatografia líquida, este assunto abordará, neste curso, apenas as técnicas de cromatografia líquida em coluna, porque são as mais populares e onde tem maior versatilidade no campo de aplicação. Falando da questão de acordo com a forma de colocação da fase estacionária no tubo, o que é que podemos ter? A fase estacionária pode ser colocada dentro do tubo na forma de partículas de pequeno diâmetro,
os quais preenchem completamente o espaço interno. Estas colunas, né, denominadas de colunas empacotadas, alguns autores trazem recheadas, em geral apresentam menor eficiência devido aos problemas associados com a pesagem da fase móvel contendo os solutos de interesse por estas partículas e fenômenos que alargam a banda cromatográfica, diminuindo dessa maneira o quê? A eficiência da separação, onde está o X da questão, onde está toda a aplicação da cromatografia, a eficiência de separação. Esta forma é a mais comum. Prepara-se as colunas de cromatografia líquida e a aplicação dela. Outra maneira, né, de processo acontecer é depositar um filme fino de fase estacionária diretamente na parede do tubo, deixando no meio o meio completamente vazio. Apesar de muito popular, estas colunas ainda não atingiram o mesmo grau de desenvolvimento tecnológico, sendo praticamente produzidas ainda de forma muito artesanal e em poucos laboratórios de pesquisa ao redor do mundo. Uma vez que os melhores resultados com estas colunas são obtidos com o uso de tubos de diâmetro muito pequenos, usualmente inferiores a 50 microns de diâmetro interno, a instrumentação necessária para o uso apropriado das colunas é bastante complexa. Não existe, até o momento, equipamento comercial disponível para esta técnica. Bom, agora a gente pode falar a questão do assunto de acordo com a natureza da fase móvel. A gente tem visto classificações de cromatografia, né? Sido classificada em gasosa, líquida ou com fluido supercrítico. Enquanto as duas primeiras são mais conhecidas e empregadas, a última ainda não se desenvolveu em toda a sua potencialidade. Uma das razões era para obter seu estado supercrítico, que seria o estado supercrítico, um intermediário entre gás e um líquido de uma substância. As pressões necessárias usualmente são bastante superiores àquelas com as quais cromatografistas estão mais habituados a trabalhar. Instrumentais, né? Também tem retardado o desenvolvimento instrumental, também tem retardado o desenvolvimento desta técnica, que possui enorme potencial a ser explorado. Ou seja, a pressão para a utilização de fluidos supercríticos ainda é o limitante. De outra maneira, né, simples, uma substância pode ser considerada um fluido supercrítico quando uma pressão e a temperatura forem superiores às condições críticas. Estas condições podem ser obtidas partindo-se do estado gasoso e aumentando-se a pressão do sistema até que moléculas se aproximem mais ou de um líquido e aumentando-se a temperatura para que as moléculas se afastem. As outras formas de cromatografia frequentemente apresentadas na literatura são apenas variações destas, como a cromatografia do fluido subcrítico, a cromatografia com água aquecida, cromatografia com fluidez aumentadas e outras, que têm pequenas variações, porém aplicações isoladas, né, na literatura e na aplicação comercial, como já foi dito. De acordo com a fase estacionária, né, em cromatografia, ela pode ser tanto um sólido, principalmente cromatografia líquida, quanto um líquido. Ou seja, a cromatografia líquido-sólido ou líquido-líquido. Na cromatografia líquido-sólido, a fase estacionária é um sólido, usualmente de grande área superficial, com o qual os solutos da amostra irão interagir e ficarem mais ou menos retidos, dependendo da natureza química de ambos. Na cromatografia líquido-líquido, usualmente um líquido de elevada massa molecular é depositado na superfície de um suporte sólido ou não ser imobilizado por processo de radiação e temperatura, dentre outros. Assim, a fase estacionária fica fisicamente depositada sobre o suporte e o conjunto é colocado dentro da coluna. Este tipo de coluna foi muito empregado no passado, em cromatografia gasosa, e abandonado em favor das colunas capilares, nas quais a fase estacionária é depositada diretamente na parede interna do tubo e apresenta eficiência muito superior
Em cromatografia líquida, esse tipo de fase não se mostrou muito adequado, pelo fato da fase móvel remover com facilidade a fase líquida, depositada sobre o sólido, suporte sólido, danificando rapidamente essa coluna. E, por fim, temos também a questão do mecanismo, a classificação por mecanismo de separação. Né? De acordo com o fenômeno que ocorre dentro da coluna, o qual é responsável pela separação, a cromatografia pode ser classificada nas modalidades afinidade e exclusão por tamanho. Na modalidade afinidade estão classificadas a cromatografia da adsorção, a de partição, que pode ser discutida tanto como fase móvel, fase reversa e troca iônica, e também no segundo grupo, como a gente já falou, na exclusão por tamanho. Estão a cromatografia por permeação em gel e a cromatografia em filtração em gel. Na cromatografia de afinidade ocorre uma interação entre o analito presente na fase móvel e a fase estacionária, enquanto que na exclusão não existe, ou não deveria existir, nenhum tipo de interação com a fase estacionária, ocorrendo apenas uma separação física, baseada no tamanho das moléculas. E agora a gente pode falar um pouco sobre a questão do processo de separação. A cromatografia líquida é um processo físico utilizado na separação de componentes de uma mistura, como já dissemos há pouco. A base para esta separação é a distribuição dos analitos entre as duas fases, a estacionária e a fase móvel. A fase estacionária encontra-se acondicionada dentro da coluna, né, como discutimos nas subdivisões de tipo de cromatografia. Essa coluna, geralmente um tubo de vidro ou metal, através da qual a fase móvel, denominada também de eluente, flui continuamente. As moléculas da amostra irão distribuir-se ao equilibrarem-se entre o eluente e a fase estacionária. Os analitos que apresentarem maior interação com a fase estacionária irão permanecer menos tempo na fase móvel e, como consequência, irão deslocar-se mais lentamente através da coluna. Caso seja encontrada uma fase estacionária, Caso seja encontrada uma fase estacionária a qual apresenta interação seletiva para o par de compostos em separação, estes poderão ser separados através da cromatografia líquida. Neste exemplo, no tempo T1, as moléculas dos compostos, por exemplo, se a gente tivesse compostos A e B, entraram na coluna na forma de uma mistura, contidas na amostra. No tempo T2, ou seja, no tempo seguinte ao T1, as moléculas de B possuírem maior interação com a fase estacionária começam a serem retardadas, ou seja, retidas em relação às moléculas de analito A. Já no terceiro momento, se a gente pensar no exemplo, ou seja, no tempo T3, as moléculas de A já completamente separadas, porque não teve tanta retenção em comparação aos analitos B, começam a deixar a coluna, podendo ser coletadas ou descartadas. Daí o que acontece? Há cromatógrafos que podem registrar a saída por meio de detectores, como iremos discutir nos módulos seguintes, por meio de um registro gráfico, onde iremos ter o registro gráfico primeiramente dos analitos de natureza A e depois dos analitos de natureza B. Ou seja, os analistas do componente A menos retidos por apresentar menor interação com a fase estacionária deixa a coluna em tempo inferior ao B. Após a separação dos componentes A e B, podem ser identificados e ou quantificados. A cromatografia líquida clássica, como a gente disse, até o início da década de 70, houve uma reviravolta. Então, nesta época, a coluna era praticada em tubos abertos, geralmente de vidro, em pressão ambiente ou com aplicação de baixas pressões.
As frações separadas eram geralmente coletadas em turno de ensaio, para a partir dessa coleta ser realizado outros ensaios da caracterização dessas amostras. O solvente, né, o eluente no caso, era cuidadosamente evaporado e os tubos eram pesados. A diferença de massa entre o peso do tubo após a evaporação do solvente e do tubo original fornecia massa eluída naquele tubo. Isso permitia a construção de um grafo de papel milimetrado, mostrando a separação geralmente encontrada. Os principais mecanismos de separação que ocorrem em uma cromatografia líquida clássica são a adsorção, partição, troca iônica e exclusão por tamanho. A dissorção para esta forma, né, de cromatografia emprega-se uma fase estacionária sólida, como a sílica ou alumina, em uma fase móvel apolar ou semipolar, usualmente hexano, acetato de etila, entre outras misturas de solventes dessa natureza. Os analíticos interagem com a superfície polar da fase estacionária de acordo com suas polaridades e geometria, com os postos mais polares retidos na fase estacionária e permanecem por mais tempo na coluna, uma vez que o processo de adsorção é bastante sensível à diferença nos fatores estéricos ou espaciais entre os solutos. Este tem sido empregado na separação de moléculas similares, tendo pequenas diferenças na estereoquímica. Já no mecanismo de partição, enquanto que a dissorção depende da interação entre a superfície do dissolvente, o analito e o solvente, a partição em uma coluna é um processo que envolve a distribuição dos solutos entre a fase móvel e a estacionária, colocada na coluna na forma de um filme em um suporte sólido hidrofílico. Os processos de separação dependem da solubilidade do analito nos dois líquidos, fase móvel líquida e o filme que recobre o suporte e funciona como fase estacionária. E são muito sensíveis e pequenas diferenças na massa molecular entre solutos. Vocês percebem diferenças nessa separação. É por esta razão que membros de uma série onde temos compostos muito próximos estruturalmente são geralmente melhor separados por cromatografia de partição, especialmente membros contendo mais que 4 átomos de carbono. Né? Um importante e conveniente prato da técnica é como fixar a fase estacionária de suporte sólido, uma vez que a versão original trata-se de uma deposição meramente mecânica durante o processo de separação. Com esta técnica era muito comum na fase móvel solubilizar o filme depositado sobre o suporte e removê-lo da coluna, causando vários problemas práticos. Para contornar o problema, era necessário dissolver a amostra em um solvente saturado com a fase estacionária, pré-saturar a fase móvel com a fase estacionária, o que é incompatível com gradientes de eluição, dentre outras limitações. Como resultado, as colunas não eram estáveis e as separações não eram reprodutíveis. Foram, dessa maneira, posteriormente substituídas por fases estacionárias quimicamente ligadas, que serão descritas em outros momentos durante esse curso, né, no momento adequado. O que a gente pode falar agora é sobre a troca iônica, né, o mecanismo de separação por troca iônica. Os compostos iônicos e compostos muito polares são usualmente separados por meio de cromatografia de troca iônica, na qual são utilizadas resinas trocadoras de íons, como fases estacionárias. Estas resinas são formadas por materiais que contêm excesso de cargas elétricas, positivas ou negativas, permanentemente unidas à superfície das partículas da resina, compensadas por um número igual de íons livres de carga oposta. Ao passar pela resina, uma solução a qual contenha novos íons de mesmo sinal que os contraíons. Os novos contraíons do eluente poderão deslocar os antigos, ocupando seu lugar e compensando cargas de sinal contrário na superfície de resina. Este é o modo cromatográfico mais difícil de ser otimizado.
por ser muito dependente da força iônica, dos fatores de carga e do pH, exigindo um grande número de experimentos para se obterem é, os resultados de forma reprodutíveis. Outro mecanismo, como já foi citado, que devemos discuti-lo, é a da exclusão por tamanho. É esse mecanismo de separação bem mais simples. Ele precisa ser entendido, porque uma vez que não envolve forças químicas de interação, a separação baseia-se no uso de materiais de porosidade controlada, que funcionam como uma peneira, né? Um filtro. Moléculas maiores que o diâmetro dos poros da fase estacionária não entram neles e saem mais rápido da coluna, enquanto que as menores do que os poros entram e demoram mais para serem eluídas. Esta forma de cromatografia, em algum tempo atrás, recebia diferentes nomes, tais como cromatografia de permeação em gel, cromatografia de filtração em gel, mas foi adotado o termo de cromatografia de exclusão por tamanho, em função do fato de o mecanismo principal dessa separação ser o mesmo para ambas as técnicas, a ser baseado na exclusão da molécula. Depois de a gente conversar um pouco sobre a questão da evolução da técnica e dessas variações na separação, o termo cromatografia líquida moderna foi cunhado após toda essa evolução. Esse adjetivo moderno deve ser visto com cautela, pois o avanço da tecnologia nas últimas décadas tem feito com que muitas situações nas quais esse termo foi empregado rapidamente se mostrem obsoletos. Ou seja, a gente está trabalhando com uma técnica que evolui até nossos dias atuais rapidamente. Então, quando a gente vê o termo cromatografia líquida moderna, ela pode nos parecer inadequado de acordo com o ano, que pode ter sido 10 anos atrás, empregado. Mas, para resumir, a coluna, na questão da cromatografia líquida moderna, a coluna ela é fechada nas duas extremidades e podem ser reutilizadas dezenas de vezes. Esta característica faz com que se possa empregar fases estacionárias de melhor qualidade, uma vez que o custo será diluído entre várias análises. Pela mesma razão, pode-se empregar processos de empacotamento mais apropriados e eficientes. O resultado, assim, é a produção de colunas de melhor qualidade, com partículas menores e mais homogêneas, e que levam melhores resultados. Técnicas de injeção mais precisas são utilizadas por meio de válvulas de injeção, que podem ser facilmente automatizadas de várias maneiras distintas. O uso de partículas menores requer o emprego de uma bomba para empurrar a fase imóvel através da coluna. Isto permite um melhor controle de fluxo do eluente através da coluna, reproduzindo melhor a separação. O uso de um detector nesta técnica, né, nos permite o monitoramento contínuo desse material que vai sendo eluído da coluna, permitindo a quantificação dos analistas sem o uso tedioso de coletores de fração. O resultado do processo será um melhor controle sobre todas as variáveis, um menor tempo de análise, com maior precisão e exatidão, com menor esforço do operador. Então temos um equipamento com colunas bem empacotadas, especiais. A utilização para a integração desses equipamentos na informática, né, onde temos software e hardwares bem controlados, bem automatizados, e tudo isso funcionando em altas pressões, com esses detectores de elevada sensibilidade. Tudo isso, todo esse sistema funcionando de forma integrada é que deu a utilização, né, dessa tecnologia de cromatografia moderna. Mesmo assim, a técnica até os dias atuais continua a avançar.
Pois, desenvolvimento de novas fases estacionárias com partículas cada vez de menor tamanho e fases quimicamente ligadas, diversas, permitem um avanço ímpar nas análises rápidas com elevada influência. A extensão da teoria da cromatografia gasosa à cromatografia líquida permitia um avanço rápido na compreensão de fenômenos envolvidos na separação. O entendimento como as diferentes variáveis devem ser selecionadas para otimizar a separação foram de grande importância no desenvolvimento da técnica. Pode separar fases estacionárias em uma ampla faixa de polaridade, com base neste princípio, substituindo-se radicais, né, nessa fase estacionária por diferentes grupos, empregando-se radicais apolares. Geralmente se utiliza nesses radicais apolares alquil ou aril. Pode-se preparar fases do tipo denominadas C8, C18, C6. Essas são as mais populares. Porém, pode-se encontrar outras. Fases mais polares podem ser separadas empregando-se radicais como o ciano e o amino, diol, entre outros. Por convenção, quando a fase estacionária contém grupos polares, como por exemplo cianopropil ou aminopropil ligados à sílica, o sistema é dito estar operando em fase normal. Neste caso, o eluente é usualmente menos polar. Hexano, diclorometano, éter de petróleo. Para que ocorra a separação do analítron entre as duas fases e a separação desejada seja obtida, esta denominação é analogia à cromatografia líquida clássica, na qual durante muitos anos a única opção existente era o uso de um dissolvente polar, com fase estacionária e fase móvel menos polar, comum em cromatografia líquida na época, empregando-se fases estacionárias contendo grupos polares, tais como octadecil, né? Octil, hexil, o processo denominado fase reversa. Neste caso, a fase móvel será mais polar, por isso a denominação, usualmente empregando solventes como metanol, acetonitrila, misturado com água. Em alguns casos, adicionam-se modificadores como tampões e outros. Por não existir nenhuma razão científica para a divisão das fases estacionárias empregadas no processo de partição em fase normal e fase reversa, muitos pesquisadores são contrários ao uso desta nomenclatura. Deve-se ainda ter cuidado no emprego dos termos, pois uma mesma fase pode ser normal ou reversa dependendo do sistema químico em que esteja. Por exemplo, a fase aminopropil pode operar em fase normal, com um elemento menos polar. Em fase reversa, empregando metanol, água e até mesmo em troca iônica, usando como eluente um ácido, uma base ou um tampão. Então, essa questão da classificação em fase reversa, fase normal, a gente tem que ter um pouco cuidado quanto a isso. Né? Falando especificamente do HPLC, acho que é o equipamento hoje mais utilizado, né, na cromatografia, os parâmetros que são utilizados nesse tipo de técnica são todos que a gente discutiu há pouco. Mas um dos aspectos mais importantes, né, para a criação e denominação do sistema como hoje ele acontece, né, que a gente pode estar utilizando as terminologias HPLC ou CLAI, os aspectos mais importantes foi o desenvolvimento de partículas de menor tamanho. Isso permite o empacotamento de uma fase estacionária e geram colunas bem eficientes. O resultado, né, que essas colunas nos geram são mais sensíveis, são mais precisos e exatos. No início do desenvolvimento, né, dessas colunas, houve um excesso de valorização do papel da pressão na separação dos analistas nas amostras. É daí que vem a terminologia HPLC, High Pressure Liquid Chromatography, que seria a cromatografia líquida de alta pressão, para descrever esse novo sistema. Em pouco tempo concluiu-se que a pressão elevada era uma necessidade para empurrar a fase móvel, e não a variável importante na separação. Além disso, as pressões empregadas no surgimento desta técnica, consideradas altas,
quando comparadas com uma cromatografia clássica, né, rapidamente ficaram pequenas frente ao aumento crescente do uso de bombas mais potentes. E aí essas letras e essa abreviatura de HPLC tornou-se muito conhecida e empregada, pois ajustava o nome às rápidas mudanças ocorridas, e a técnica passou a ser denominada em português cromatografia líquida de alto desempenho, ou performance. Um termo mais apropriado, uma vez desvinculado à sigla HPLC, e também o fato de que existe muita controvérsia sobre medir performance em cromatografia, foi cunhado para denominar a técnica no idioma português, que é a CLI, cromatografia líquida de alta eficiência, e vem sendo empregado há muitos anos. Mais recentemente, muitos grupos de pesquisadores têm abandonado a sigla HPLC, preferindo o uso de apenas LC, uma vez que atualmente não existe qualquer possibilidade de confusão entre a LC clássica e a moderna. Pode-se ter acesso a fontes, né, sobre a teoria e a evolução, onde a gente conversou e discutiu um pouco sobre isso, né, acerca de cromatografia em alguns jornais especializados e alguns livros da área, caso seja interesse de vocês, né? A gente pode estar citando Journal of Chromatography, outro jornal, Cromatografia, sites eletrônicos de fabricantes de equipamentos, são fontes também interessantes dessa questão da evolução da técnica. Uma outra classificação que a gente pode fazer é quanto à quantidade da amostra a ser utilizada pela técnica, que a gente pode discutir ela como analítica, semi-preparativa ou preparativa, né? Além da questão dos mecanismos, como a gente já discutiu. E outra forma também de estar classificando a cromatografia é pelo tamanho dos analitos contidos, né, na amostra. Ou seja, também a gente pode classificar essa cromatografia, né, para moléculas grandes e moléculas pequenas, onde aí depois do tamanho, do peso da massa molecular desses analitos, vocês podem subclassificá-las de acordo com sua solubilidade nos diferentes sistemas. Bom, o que eu queria enfatizar, né, nesse primeiro módulo, é que a cromatografia ela evoluiu de maneira bem a passos largos, né, no sentido que toda sistemática, né, todos os aspectos físico-químicos envolvidos para a separação de amostras e principalmente sua aplicação evoluiu ao longo dos anos, e levando em consideração sempre a teoria, os aspectos envolvidos e a necessidade que nós tivemos ao longo da história para usar essa técnica tão importante que é a cromatografia e tão versátil para atingir diferentes aspectos que poderemos ter. Então é dessa maneira que a gente encerra o primeiro módulo, tá? Obrigado.